Visão papai, chega quebrando tudo no like, e inscreva-se no nosso canal, só fortalece nosso trabalho. Começo do crime organizado no Rio de Janeiro, um muro erguido no Morro da Providência dividiu ao meio a primeira favela do Brasil. Quem mora de um lado não pode passar para o outro. Batizada pelos moradores de Muro da Vergonha, a barreira é vigiada dia e noite por olheiros do tráfico, crianças de 8 a 10 anos que se arriscam em troca de migalhas. O Bando dos 60, chefiado pelos ex-presidiários Itália e Tainha, almeja reinar em todas as bocas da Providência. Do outro lado estão os moleques do Cruzeiro. Pequeno exército de ladrões e pistoleiros que querem honrar a morte do patrão, Carlitos, assaltante que se tornará um temido chefe do tráfico, mas que acabou a 7 palmos do chão, no cemitério do Caju. A cidade lê nos jornais notícias de uma carnificina, com 14 bandidos mortos em poucos dias. Está em jogo o fornecimento de maconha em todo o centro do Rio, incluindo os bairros da zona portuária, povoados de estivadores, marujos e malandros que fumam a diamba, a erva maldita. O veneno africano. Meses antes de o muro ser erguido, a favela acordou de madrugada com uma tempestade de tiros. Era o assassinato de Jurandir Barbosa, bandido de 23 anos trucidado com 50 balas pelos traficantes do 60 enquanto bebia em um boteco. Parecem cenas de hoje, mas tudo se passou há quase 5 décadas, entre abril de 1971 e agosto de 1972. Ainda não havia cocaína nas favelas nem fuzis, mas os criminosos começavam a se armar no mercado negro com escopetas e metralhadoras. Moradores, quando atingidos por balas perdidas, se calavam sobre o contexto em que foram feridos, com medo de represálias. Não existia Comando Vermelho, que nasceria nos anos 1970 no presídio de Ilha Grande, e tampouco o BOPE, formado na década seguinte, mais precisamente em 1982, com o nome de Companhia de Operações Especiais da Polícia Militar. No entanto, paz já era uma palavra estrangeira na Providência, palco da primeira guerra entre traficantes da cidade, travada poucos anos antes do conflito mais conhecido e sanguinário, protagonizado por 4 quadrilhas que disputavam a Cidade de Deus, incluindo as de Zé Pequeno e Mané Galinha. História levada ao cinema. Numa tentativa de identificar as raízes da violência no Rio, o Globo entrevistou historiadores, antropólogos, sociólogos e um ex-gerente do tráfico. Quando começou, o comércio de drogas nas favelas era pequeno e quase singelo, feito por homens mais velhos, em geral os mais valentes do morro, e até mesmo por senhoras de idade. Muitos migrantes do Nordeste, onde havia grandes plantações, estavam acostumados a fumar maconha quando vieram em busca de trabalho. Até os anos 1930, a maconha era vendida em herbários do centro, lojas como uma que funcionava na rua São José 23, onde havia toda a sorte de ervas. Como o tráfico começou, o que se entende por guerras drogas foi iniciado em 1932, um ano após a Convenção de Genebra. Na época, entrou em vigor no Brasil um decreto que passava a penalizar o usuário. Em 1938, começo da ditadura varguista, um outro decreto proibiu a produção, o tráfico e o consumo de entorpecentes, e a toxicomania se tornou doença passível de internação compulsória. Em 1940, um novo Código Penal fixou pena de reclusão de até 5 anos, aplicada também a usuários. Atualmente, 28% dos 622 mil presos brasileiros estão nas cadeias por tráfico de drogas, crime mais comum no país. O que antes era tratado como vícios sociais elegantes, título de um livro publicado em 1924 por 2 médicos brasileiros, virou crime. E assim a maconha subiu o morro, nos anos 1940 e 1950, enquanto a cocaína continuava restrita às altas rodas da Zona Sul, cara demais para ser vendida nas bocas de fumo. Na favela, quem cheirava pó era considerado rico. As vendas aumentaram nos anos 1960, quando o asfalto aprendeu a enrolar baseado, especialmente pelas mãos de estudantes e artistas que viveram a luta contra a repressão militar e a busca por liberdades individuais. Eram senhores e até mulheres que vendiam maconha, que vinha do Nordeste de caminhão. Funcionou assim até os anos 1970. O Rio começou a ficar mais violento quando a cocaína se tornou mais barata. Os traficantes passaram a se armar para defender as bocas, que se tornaram objetos de disputas. E o pessoal que assaltava nas ruas descobriu que ser traficante era muito mais seguro e rentável.
A situação se agravou com a formação do Comando Vermelho nas prisões, que passou a exigir lealdade e pagamentos daqueles que queriam ser protegidos na cadeia, conta a antropóloga Alba Zaluar, que pesquisa o tema há 40 anos. O primeiro capitão Nascimento, o Rio virou a capital do Império de repente. Quando a corte portuguesa chegou aqui, em 1808, encontrou 60 mil habitantes, e mais da metade eram escravos. Não havia infraestrutura adequada para abrigar sequer os que já viviam na cidade, que tinha apenas 75 logradouros públicos. Em poucos anos, a população dobrou, saltando para 120 mil. Roubos e assassinatos aconteciam a todo momento. No porto, navios eram alvos de pirataria. Gangues e arruaceiros percorriam as ruas atacando as pessoas a golpes de faca e estilete, escreveu o jornalista e escritor Laurentino Gomes em 1808. O arquivista real português Luís Joaquim Marrocos, em carta enviada ao pai, disse que, em 5 dias, contaram-se 22 assassinatos. A corte estava em pânico. Para conter o aumento da criminalidade, Dom João criou, em 1809, a Intendência Geral de Polícia, mistura de prefeitura com Secretaria de Segurança que tinha como braço militar a Guarda Real. Seu subcomandante era o Major Miguel Nunes Vidigal. Ele era uma espécie de capitão Nascimento da época, encarregado de botar ordem numa cidade em que os índices de criminalidade já eram altíssimos. Sua missão era baixar o pau nos vadios e malandros do Rio, que abrigava a maior concentração de escravos do mundo naquele começo do século XIX, conta Laurentino, que está em Cabo Verde pesquisando o tema de seu próximo livro, sobre a escravidão no Brasil. Na época de Dom João, o Rio tinha as pedras perdidas. O sujeito estava andando na rua e recebia uma pedrada disparada não se sabia de onde. A mulher do embaixador americano foi vítima de uma pedra perdida. A fama de Vidigal atravessou o oceano. No romance Memórias de um Sargento de Milícias, publicado em 1854, o escritor português Manuel Antônio de Almeida apresenta assim o primeiro brasileiro a assumir a Guarda Real. 13 anos após sua fundação, o Major Vidigal foi, durante muitos anos, mais que o chefe, o dono da polícia colonial. Habilíssimo nas diligências, perverso e ditatorial nos castigos, era o horror das classes desprotegidas do Rio de Janeiro. Vidigal morreu aos 98 anos em 1843, nas terras que ganhou dos monges beneditinos. Aos pés do Morro dos Irmãos. A favela que surgiu ali no século seguinte acabou ganhando seu nome, Pito do Pango. O abuso da força policial vem de berço. Eram 218 homens uniformizados como a Guarda Real de Lisboa e com uma missão impossível: acabar com os conflitos de uma cidade violenta que, quanto mais crescia, mais se afundava em suas mazelas. Escravos eram a esmagadora maioria encarcerada no Rio em 1809, cerca de 90% dos presos. A lei do Pito do Pango, um dos muitos nomes dados à maconha, foi destinada a eles ao ser criada, em 1830. Estava proibido o consumo da erva. Os contraventores serão multados, a saber, o vendedor, em 20 contos de réis, e os escravos e mais pessoas que dele usarem, em 3 dias de cadeia. Segundo Gilberto Freire, a proibição da maconha fez parte de esforços para desafricanizar o Brasil, mas ele acrescentou que nunca conseguirão, recorda o professor de História Moderna da USP e especialista em História das Drogas Henrique Carneiro. A incidência sobre populações pobres e negras é a regra nas legislações desse tipo, que criminalizam condutas culturais associadas com a tradição afro-brasileira. A colonização tem influência sobre a violência atual. A historiadora Mary Del Priore recomenda cautela. Diz ser difícil associar a situação de hoje com o passado da cidade. Afirma que até o início do século XX, os criminosos eram ladrões de galinha, e a sociedade fazia justiça com as próprias mãos. Pessoas andavam armadas na rua até os anos 1930, adultérios eram punidos com morte, mas não havia um exército contra o outro. Para quem estuda o assunto, é importante mencionar a natureza da polícia militar, que mantém em seu escudo a coroa do rei, símbolo de seu fundador, Dom João VI. Nas palavras do antropólogo Roberto Cantilima, isso significa que, nas tradições da polícia do Rio, está presente a ideia de ser uma polícia do Estado, não da sociedade. O direito no Brasil nunca foi universal. A polícia historicamente atua reprimindo os conflitos entre os desiguais, da maneira como ela sabe. Recebia palmas e parabéns quando matava bandidos como Mineirinho, e isso foi naturalizando o poder dela.
A sociedade aceita que pessoas morram nas favelas. Na hora em que a morte vira uma mercadoria socialmente aceitável, isso cria um mercado de homicídios. E, junto com ele, vem o mercado das armas, afirma Kant, doutor em antropologia pela Universidade de Harvard, professor da UF e coordenador do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia na área de administração de conflito. A morte de Mineirinho. Um indício do incômodo que a violência policial começava a causar foi uma crônica de Clarice Lispector sobre a morte do assaltante José Miranda Rosa. O notório Mineirinho, um dos bandidos mais procurados da história da cidade. Seu corpo foi encontrado na estrada Grajaú-Jacarepaguá com 13 tiros. Policiais que o mataram jogaram o cadáver no local e tentaram responsabilizar bandidos da região. A cidade está em paz, publicou no dia seguinte o Correio da Manhã, em sua manchete. Clarice, no entanto, escreveu, mas alguma coisa que, se me faz ouvir o primeiro e o segundo tiro com um alívio de segurança, no terceiro me deixa alerta. No quarto desassossegada, o quinto e o sexto me cobrem de vergonha, o sétimo e o oitavo eu ouço com o coração batendo de horror, no nono e no 10º minha boca está trêmula, no 11º digo em espanto o nome de Deus, no 12º chamo meu irmão. O 13º tiro me assassina, porque eu sou outro. Porque eu quero ser outro. As favelas se formam nos morros a partir da ocupação da Providência, no fim do século XIX, quando soldados que combateram em Canudos reclamam a terra prometida pelo governo. Resolvem ocupar a franja do morro atrás do Palácio Duque de Caxias, sede do Exército, ao lado da Central do Brasil, perto dali, na Rua Barão de São Félix 154.